Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a maior crise política da história de Teresópolis. Deixei uma pergunta no ar no último bloco, queria que vocês respondessem, começando pelo Henrique, né? Afinal de contas, mas os dois vão responder, tá? Não tem como não responder. Afinal de contas, Jorge Mário, nosso prefeito afastado, ele tem condições de voltar ao poder depois de tudo o que aconteceu? O que pode acontecer numa Teresópolis ainda perplexa com todos esses fatos, diante de uma situação hipotética em que a comissão processante julgasse que não há evidências, não há provas de que o prefeito realmente era culpado no que ele está sendo apontado nesses casos de corrupção e decidam, por maioria, que o prefeito Jorge Mário deve voltar? O que você vislumbra? Há condições na cidade para que isso aconteça? Na minha visão, não. Não tem a mínima possibilidade. Porque hoje ele não tem um grupo que vai dar sustentação para a gestão. Quer dizer, para o final do mandato. Eu não acredito. Eu acho que realmente o momento do prefeito já passou. Mesmo que ele consiga retornar, ele não consegue agregar um grupo bom que possa levar adiante o mandato até o final de 12. E também, diante dos indícios, né, fortes, diante das suspeitas fundamentadas aí, segundo alguns vereadores, segundo pessoas da sociedade civil organizada, os indícios que apontam para realmente que houve, vamos dizer assim, apropriação indébita do patrimônio público, do dinheiro do governo, são muito fortes. Você acredita, Ático, que a comissão processante vai ter, de alguma forma, coragem de ir contra uma decisão que é o anseio da população, com tantos indícios? Claro que não. O que acontece é o seguinte, eu queria introduzir uma outra coisa. A política local, ela está ligada muito fortemente à política estadual, um nível acima. O Jorge Mário, ele perdeu tudo, porque ele perdeu um respaldo que ele tinha do PT, que é um partido aliado ao governo Sérgio Cabral. Ele foi expulso do PT e ele não tem respaldo do grupo que entrou, que é do PMDB. Então, isso que o Henrique falou, eu acho que não chega nem perto do Jorge Mário voltar à prefeitura, porque ele não tem ninguém, ele está completamente isolado. E as pessoas com quem o Jorge Mário, segundo informações, tentou se aproximar desse partido, daqueles, pessoas não querem saber do Jorge Mário, está absolutamente isolado. Ele virou um leproso dentro da política local. Ele virou um doente cujo contágio é perigoso dentro da política local. Então, não há essa possibilidade. Entendeu? A comissão processante não vai fazer nada porque seria inacreditável que alguém fosse dar respaldo ao Jorge Mário depois de tudo que aconteceu. Né? Então, eu não acredito na volta do Jorge Mário. Agora, uma coisa que, voltando aqui a um outro cenário, né? Então vamos falar agora, quer dizer, vocês chegaram à conclusão, a conclusão é unânime de que as chances do prefeito afastado, Jorge Mário, voltar ao poder são muito próximas a zero. Muito bem. Um cenário que se vislumbra no horizonte é a realização de eleições diretas para a escolha de um novo prefeito. O que você acha, Henrique? Na tua opinião, o que acontece aí? Se a comissão processante decidir prefeito Jorge Mário está fora do jogo, o que acontece aí? Nós estamos falando exatamente sobre o ano de 2011, que foi atípico para a cidade de Teresópolis. Até o falecimento, a posse do Robertão e o falecimento do Robertão aconteceu numa data que ela, dentro da legislação eleitoral, ela tem suas limitações. Porque você não pode ter duas eleições no mesmo ano. Entendeu? Exatamente. Então, pelo que a gente tem visto, pelo caminhar, se toda a estrutura de tempo for observada, como assim? Se você utilizar se o legislativo utilizar os 90 dias para poder dar o resultado da CPI. Tudo bem, deu o resultado, mantém afastado. Tem recurso. O prefeito afastado, o ex-prefeito afastado, recorre. Existe mais um prazo para sair a decisão. Se chegar num prazo chegar um ano para as eleições, já não se pode ter mais eleições diretas.
na cidade de Teresópolis. Ela vai acontecer indireta. E indireta, apesar de qualquer uma pessoa que tenha mais de um ano de filiação a partido político, ela poder concorrer, o Ático pode concorrer, qualquer pessoa que tenha mais de um ano pode concorrer, é uma decisão do Legislativo. Então, quer dizer, é uma questão que tem que se abordar com calma e com muito equilíbrio para não existir o casuísmo. Ou seja, quer dizer, eleições diretas, pelo andar da carruagem, pela questão do calendário da legislação, é muito pouco provável que aconteça. A palavra exata é o que você falou, é muito pouco provável. É possível, mas na minha visão, essa é a minha opinião pessoal, eu acredito que pelo andar da carruagem, como está se posicionando as peças no tabuleiro, vai ser muito difícil isso acontecer, porque a legislação não vai permitir. Ático, alguns vereadores, poucos, diga-se de passagem, pelo menos até o presente momento, né, são a favor de eleições diretas, né? Muitos estão em cima do muro, outros já se manifestaram favoravelmente a que o Arley continue à frente da prefeitura após esgotado o prazo da comissão processante, caso ela decida pela cassação do prefeito Jorge Mário. Esses que são a favor da continuidade do Arley, eles dizem que as eleições agora atrapalhariam ainda mais a retomada do desenvolvimento do município. Você concorda com isso? Olha, pode ser que isso aí seja um pouco forte. Agora, eu acho difícil que o Arley não leve esse mandato até o final. Entendeu? De fato, seria uma coisa de você... Atrapalharia um pouco essa história do desenvolvimento, que entram outras pessoas... Eleições diretas. Eleições diretas. Eleição direta ou uma eleição indireta. Eu acho que isso o Arley deve ir até o final Acho que na política alguma coisa se concilia e o Arley vai até o final do mandato. Mas o anseio da população agora, pelo menos o que está já se desenhando aí no horizonte, as pessoas estão clamando para que haja uma eleição, para que as pessoas possam escolher aí diretamente. Você acha que... É por isso eu acho que isso deve ser uma parte da população, que é uma parte, vamos dizer assim, formador de opinião, sim, essas coisas não tem dúvida. Entendeu? O resto da população... Sabe por quê? O que acontece é o seguinte, na verdade, nós estamos falando sobre legitimidade. Sim. Né? Então, o prefeito e o vice-prefeito foram legitimamente eleitos para o cargo. Sim. O que eu acredito que, pelo que eu tenho andado nas ruas e eu tenho percebido, é que grande parte da população acredita que o presidente da Câmara não tem legitimidade como prefeito para gerir a cidade. Essa é uma forma, é uma interpretação... Mas a legislação eleitoral é essa. Exatamente. Então, essa é a legislação eleitoral. O que acontece? É por isso que eu estou dizendo que, independente da questão de você achar que é um momento, evidentemente, todo democrata ele quer uma eleição direta. Lógico, sim. Eu sou defensor de eleição direta sempre. Mas a democracia é baseada em leis. E as leis... Mas você tem que seguir um trâmite. Não adianta você agora, em que ainda nem foi definido qual vai ser o futuro político do ex-prefeito, do prefeito afastado, perdão, não sabe qual é o futuro político, já se está fazendo uma busca incessante para uma situação em que a legislação ainda não contempla. Mas é porque, como a gente mesmo está vendo aqui, e a gente acabou de falar, acredito que muita gente esteja dando como favas contadas a questão de que o Jorge Mário será cassado. Então já se pensa no que vai acontecer se a Câmara cassar em um tempo hábil menor, se ela não utilizar o trâmite que está pré-estabelecido, tem possibilidade de eleição direta. A questão é saber se a Câmara tem interesse em fazer a legislação isso. Ela vai contemplar pelo período de meses, entendeu? Agora, olha só, uma coisa que quando a população fica ficou resolvido que o Arley, né, que seria o terceiro na ordem e na sucessão, ele foi imediatamente para o Rio buscar respaldo do PMDB estadual. Sim. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, por exemplo, os vereadores, grande parte dos vereadores do PMDB e os outros que vão ser pressionados dessa mesma forma, eles não vão mudar isso, eles vão deixar o Arley lá. Eu acredito... o cara não vai sozinho. Não, eu acredito até que o apoio estadual, pelo que eu entendi o que você quis dizer, eu não tinha pensado, mas agora eu vou considerar, é possível que se você faz um acordo com o PMDB, com o governador, e ele veja a possibilidade de uma eleição direta
entrar um outro candidato que não seja do grupo, ele realmente não descarregar verba para a cidade no período. Fala, bom, por enquanto não vou mandar nada. Sim. Vamos esperar ver o que vai acontecer. E isso é extremamente prejudicial para a cidade. Aí sim prejudica a cidade. Então, é isso que acontece. Por isso que eu acho que o Arley vai até o final do mandato. Eu acho, não tem um inside information. Esse ano é difícil, 2011 é complicado. No próximo bloco, que o nosso tempo, mais uma vez, nesse bloco já estourou, a gente se empolga para falar sobre política, não adianta, é um assunto muito quente. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a nova postura da população de Teresópolis em relação à política. É mais ou menos como aquela história, que tinha aquela propaganda antigamente, não basta ser pai, tem que participar. Hoje em dia o teresopolitano percebeu que não basta ser eleitor, tem que participar também. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!